Jesus, depois de deixar Nazaré, dirigiu-se para a Galiléia e começou sua pregação naquele local, cumprindo as profecias de Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo dali, que vivia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, pois surgiu uma aurora para os que viviam na região sombria da morte. A partir dali, Jesus iniciou a sua peregrinação. Passou a divulgar a sua mensagem. Dizia: façam penitência, pois o reino dos céus está próximo. Com seus discípulos, Jesus caminhou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se rapidamente. De todos os lugares vinham doentes e enfermos, possessos, lunáticos e paralíticos. Assim que chegavam, eram curados. Um grande número de pessoas passou a acompanhá-lo, uma verdadeira multidão, da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, da Síria e dos países do outro lado do Rio Jordão. A profecia começara a se realizar. Certa vez, Jesus subiu uma montanha, tendo atrás de si uma enorme multidão. Sentou-se numa pedra e todos ficaram atentos para ouvi-lo. Começou a falar, mantendo a preocupação de externar, através de suas palavras, dois objetivos fundamentais. Um, mais geral, para que a multidão compreendesse. Um outro, mais estrito, para os próprios discípulos, em forma de instruções. Dentre todo o seu discurso, eis algumas palavras. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque o reino dos céus será deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventuradas são as pessoas caluniadas e perseguidas por minha causa. Ficai alegres, nunca tristes, porque a recompensa será grande, da mesma forma como já recebestes os profetas que vieram antes de vós e foram muito caluniados. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, qual será o sabor? Para nada mais serve senão para ser atirado na terra e pisado pelos homens. Não deveis julgar que vim abolir a lei ou os profetas. Vim para levar-vos à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Vos digo, pois, se vossa justiça não for maior que os escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Já ouvistes o que foi dito aos antigos: não mate, mas quem matar será castigado. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado. Aquele que ofender ao seu irmão será castigado. Para vós estardes de bem com Deus, lembrai-vos de que se vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deveis reconciliar-se com ele. A partir daí, comunicai-vos com Deus. Procurai reconciliar-se com o seu adversário enquanto houver tempo, a fim de que não venhais a entregá-lo, e sim que ele possa receber o perdão. Perdoar é algo divino. Já deveis saber o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo: se alguém ferir a vossa face direita, deveis oferecer também a outra face. Se alguém obrigar-vos a andar 1000 passos com ele, deveis andar 2000. Dai a quem pede, e não vos desvieis daquele que pedir emprestado. Seja generoso e solidário.
Deus faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se vós tendes amor somente por aqueles que os amam, que recompensa existe? Se vós fazeis saudação apenas aos seus irmãos, o que existe de extraordinário? Portanto, sede perfeitos, assim como o Pai Celeste. Evitai de fazer publicidade de boas obras diante dos homens só para que vejam. Quando, pois, deres esmola, não toques nenhuma trombeta, não faças alarde como fazem os hipócritas para serem louvados pelos homens. Em verdade digo, já receberam sua recompensa. Quando der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a sua esmola será dada em segredo, e o Pai, que tudo vê, saberá fazer a recompensa. Quando houver necessidade de orar, vocês devem entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Eis como devemos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque, se você perdoar os homens por suas ofensas, o Pai Celeste também perdoará a você. Mas, se não perdoá-los, tampouco o Pai perdoará a você. Além dessas palavras, Jesus disse muito mais ali naquela montanha, sempre indicando o caminho que os discípulos deveriam tomar, e ainda passando à multidão o anúncio da boa nova. A fama de Jesus correu por todo o Oriente, graças à sua bondade, aos seus milagres e porque, naturalmente, era o Messias. Assim, onde quer que estivesse, ao seu redor a multidão estava presente. Não foi diferente quando adentrou a cidade de Jerusalém, porque, caminhando em cima de seu jumentinho, foi recebido com grande aclamação popular. As pessoas simplesmente choravam de alegria e emoção, e além do que, começaram a depositar os seus próprios vestuários pelo chão, os seus mantos, bem como ramos de árvores, numa demonstração inequívoca de reconhecimento e reverência para com o Filho de Deus. A bem da verdade, foi recebido com tanto entusiasmo, com tanta alegria e festividade, que passou-se a comentar que a sua recepção foi superior à que se faz aos reis e governantes. Alguns se perguntavam: quem é este? A resposta vinha rápida: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Todos, por fim, exclamavam alegremente: Hosana ao filho de Davi! Bendito ao que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! Por outro lado, os fariseus e saduceus, que infelizmente estavam há muito pervertidos porque se afastaram da lei de Deus, misturados por dentre o povo, reagiram de uma forma altamente negativa. Muitos chegaram próximo de Jesus para dizer-lhe que tudo o que estava acontecendo, aquela festa, o povo convencido de que ele era o Messias, era uma heresia, que ele, Jesus, não podia de modo nenhum continuar alimentando a esperança das pessoas no sentido de confirmar que ele era o Cristo esperado, que ele, Jesus, não poderia agir contra a aliança, contra a Torá, contra a lei. Na verdade, estavam temerosos de perderem a condição de orientadores espirituais do povo, de perderem o seu poder, o prestígio. Queriam mesmo que Jesus desmentisse e recusasse a sua própria condição de Salvador, de Filho de Deus, ouvindo a seguinte resposta do Rabi Jesus: se eles, o povo, se calassem, as pedras gritariam. Atravessando toda Jerusalém, após inúmeras provocações dos fariseus, Jesus chegou ao templo que fora idealizado pelo rei Davi e construído pelo seu filho, o rei Salomão, muitos e muitos anos atrás, para ser a casa de Deus e abrigar os objetos da aliança feita com Moisés. Assim que entrou, ficou transtornado.
As pessoas estavam usando aquele lugar sagrado de uma maneira imprópria, profana, sem nenhum respeito. Conversavam, riam, gritavam, ofereciam produtos para venda e compra. E o que é pior, todo mundo já havia se acostumado a utilizar o templo como se fosse um ponto comum de encontro, um local de comércio, um grande mercado. Jesus adentrou o templo e ficou muito nervoso com aquele quadro. Passou a expulsar os mercadores, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de orações. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Claro, estava falando diretamente aos fariseus e saduceus, porque, na verdade, a eles interessava. E é por isso que haviam montado aquela estrutura, com o propósito mesquinho de apenas aumentarem os seus lucros pessoais. Enfim, os sacerdotes eram os grandes responsáveis por toda aquela anormalidade. Depois da expulsão dos mercadores, Jesus passou a ensinar regularmente no templo, sendo muito prestigiado pelo povo. Um dia, após ter argumentado junto aos fariseus e escribas, respondendo-lhes diversas perguntas, partiu para um lugar deserto. Desejava orar. No entanto, o povo, descobrindo onde se encontrava, em grande número acercou-se dele. Muitos estavam doentes e Jesus, cheio de compaixão, os curava. Já bem tarde, os discípulos disseram: Mestre, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, respondeu: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos ficaram sem entender. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou trazer o que havia e mandou a multidão ficar assentada na relva. Pegou os pães e os peixes, e elevando os olhos para os céus, abençoou-os. Em seguida, partindo os pães, distribuiu-os aos discípulos, que os passou à multidão. Havia cerca de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Todos ficaram fartos com aquela multiplicação, com aquele milagre, sobrando ainda 12 cestos cheios.